You made my day, you made my day, you made my day, oh, day, you made my day. Hey, barbadeiros, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o livro Mindhunter, escrito pelo autor John Douglas e também por Mark Olshaker e lançado pela editora Intrínseca. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa coisa louca chamada Mindhunter. Só pra lembrá-los que esse livro aqui, né, tem a série dele na Netflix e eu já assisti, e dentro também de poucos dias vocês terão a minha crítica sobre a série. Mas eu decidi trazer pra vocês primeiro a resenha do livro, pra depois falar sobre a série. Basicamente, esse livro aqui é uma biografia, meio relato de caso, sobre o trabalho do John Douglas. Ele que começou como militar e aí teve toda uma evolução e foi contratado pelo FBI. Dentro do FBI e junto com outras pessoas, inclusive o seu colega Bill, ele começou a desenvolver um trabalho que é tipo uma ciência de análise de comportamento de criminosos. Ele se especializou na figura, né, de serial killers, desses loucos, né, que cometem vários crimes assim de maneira bem repetitiva, com o mesmo perfil, o mesmo estilo de atuação. O que ele consegue com isso? Consegue assim traçar uma percepção de como que criminosos atuam e dessa maneira conseguir evitar que esses crimes, né, essas mortes, esses estupros, homicídios em geral, aconteçam num volume tão alto. Aí a cada página ele vai fazer um relato de vários casos que foram surgindo na vida dele aí, em todo o seu trabalho como um agente do FBI, dentro do departamento de análise de comportamento criminoso. O que ele é diferente de outras pessoas do FBI? Ele consegue perceber a importância da psicologia, da análise, né, para conseguir traçar o que aconteceu em uma cena de crime para tentar entender quem que é o culpado, porque num assassinato, num homicídio no geral, você tem um pouco de dificuldade de perceber quem é o culpado, mas pelas atitudes, pela cena geral, ele consegue definir quem pode ser o suspeito, quem se enquadra nesse perfil todo aí, nesse conjunto da obra e pode ser o culpado que vai responder, né, criminalmente falando. Nessa pesquisa que ele começa de maneira absurdamente inovadora dentro, né, do FBI, dentro de investigações policiais no geral, ele vai entrevistar uma série de serial killers que são, assim, muito famosos nos Estados Unidos. A primeira pessoa, né, que ele vai conversar é o Ed Kemper, que foi um cara que, assim, acabou meio que rompendo uma barreira mental do John, porque ele começou a ter uma certa afinidade com esse serial killer. Ele percebia, assim, toda a dificuldade que era pra conseguir entrevistá-lo e tal, mas depois foi se tornando mais fácil com técnicas que ele foi aplicando. Mas assim, ele conseguiu perceber o quão inteligente o cara era, porque realmente ele tem um QI acima de 145, se eu não me engano. O cara é um gênio, mas mesmo assim cometeu uma série de assassinatos e ele se entregou, que fique bem claro, não teve nenhuma polícia que conseguiu descobrir o que eram esses assassinatos contra mulheres que estavam acontecendo, mas ele se entregou porque ele falou assim: cansei, ninguém sabe quem eu sou, ninguém me encontra, então ele queria esse tipo de fama pra ele. Ele relata também a sua dificuldade como pessoa, como indivíduo, assim. É lógico que fica num segundo plano, mas ele fala o quanto é difícil você conseguir separar a sua vida profissional da sua vida pessoal e como isso causou uma ruptura muito grande no seu casamento, como ele não conseguia às vezes separar, né, o que ele viu com as vítimas crianças, os seus filhos. Então às vezes ele achava que um arranhãozinho, uma queda de bicicleta não era nada, sabe? Então ele desmerecia às vezes algumas questões, porque eu acho que ficou um pouco dessensibilizado com o que ele via rotineiramente no seu trabalho. Então, e também fala sobre o desgaste físico e psicológico que ele tem, porque ele trabalhava muito, vivia viajando, porque ele fazia um trabalho de treinamento para várias delegacias aí, para alguns policiais. Então ele viajava muito, trabalhava demais, um super workaholic, e a família ficou totalmente em segundo plano. É para mostrar a realidade crua e nua do que é trabalhar nesse ramo. A gente entende o que ele pensa e a gente fica até
abismado com toda a capacidade de análise que ele tem. É lógico que é todo um amadurecimento que ele vai conquistando ao longo da carreira, mas ele conseguia às vezes definir quem era o suspeito, quem era o culpado, né, do homicídio, somente numa ligação por telefone e a descrição do outro policial do outro lado da linha falando como que era. Então é muito incrível e o cara foi muito, assim, inovador. E por ser inovador, assustou muitas pessoas. Então ele foi extremamente criticado dentro do próprio departamento, mas ao mesmo tempo que ele era criticado, ele recebia muitas críticas positivas. Então era difícil pra ele lidar com tudo isso. E apesar de todos os reveses da vida, ele conseguiu conquistar esse grande espaço, fez da área de trabalho dele, que é o quântico, um lugar muito famoso e que abriu um leque de investigações novo e que ajuda muito, né, a sociedade atual. Ele é um livro muito técnico em alguns aspectos. Ele não é muito assim dado nessa parte poética da vida, assim, é bem direto, é assim, assim, assado, foi desse jeito. Ele pula, já tá num parágrafo falando de um assassinato, ele já fala de outro. E outra coisa que eu devo falar pra vocês, esse livro não é somente falando sobre casos de assassinatos causados por serial killers, tem também crimes rasos, crimes que são individuais, únicos, mas que faz sentido quando ele coloca aqui. Eu considerei um livro um pouco mais técnico, tem essa questão de ser biográfico em partes. Ele não é um livro assim tão fácil de ler, é uma leitura que você lê um pouco, para, reflete, e você começa a ficar meio paranoico, pensando, meu Deus do céu, qualquer um pode ser, né, um provável assassino. E você fica meio pilhado, sabe? Mas eu gostei demais, eu achei que foi um aprendizado muito grande, porque eu entendi muito bem o perfil de um serial killer, como que é a mente de um serial killer, o que ele pensa, por que ele faz aquilo, o que aconteceu na infância dele, de uma mãe que destratava ele, de um pai ausente, a questão de maltratar animais, tudo isso é um conjunto da obra que vai se construindo ao longo da vida e que torna uma pessoa um serial killer. E algo que ele reflete bastante aqui é sobre ter um fator estressor, algo que vai dar esse gatilho e vai fazer a pessoa começar a agir ou dar aquela paradinha, aquela voltadinha nesses homicídios. Além também de falar sobre como a maioria dos serial killers são homens e o porquê disso, ele esclarece muito em detalhes. Então é um livro de aprendizado, assim, dessa mentalidade aí criminalística da vida, essas coisas de crimes intensos mesmo, crimes que mexem com a nossa cabeça. Se você gosta desse perfil, desse tipo de livro que fala sobre assassinatos, que dá detalhes, que é bem esclarecido e fecha todos os pontos, eu acredito que Mindhunter é a dica do dia pra você. Eu dou 4 estrelas, eu só não dou 5 porque, como eu disse, em alguns momentos o livro não foi tão engrenado, a leitura foi um pouco parando assim e voltando, parando e voltando, tinha umas oscilações, mas apesar disso é um livro incrível e que faz um complemento homérico pra série. Então eu acho que se você quer assistir a série, o livro vai ser muito importante pra você fechar vários leques. E outro detalhe, a série vai só até mais ou menos a metade do livro, então você vai entender muito mais se for até o final, até mesmo entender o que é aquele assassino que aparece em uns flashes no começo de cada episódio e depois ninguém fala mais nada. Mas é isso, meus lindos, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aquela curtida que ajuda muito na divulgação e se inscreva aqui no canal. As minhas redes sociais serão aparecendo aqui, me sigam elas e a gente se vê em breve, tá bom? Beijinho e tchau! You made my day, you made my day.